Você viu o que ele falou? Ontem, 25 de setembro de 2024, o presidente da Argentina, Javier Milei, ele fez o seu primeiro discurso na ONU. E para mim, esse discurso foi um discurso histórico. Histórico, primeiro, pela coragem que ele teve de falar o que ele falou, como ele falou, para quem ele falou. Então, há de se convir que pessoas com esse tipo de perfil, com esse tipo de postura, eles merecem toda a deferência de nossa parte. Além disso, ele apontou quais são as falhas e como a ONU tem errado nos dias atuais. E já não é de um bom tempo que vem seguindo esse tipo de postura. Mas também ele apontou como era feito anteriormente e como isso atendia de fato ao seu firme propósito inicial. O que é muito interessante. E fez um alerta para que essa mesma ONU e os seus integrantes voltem ao que era inicialmente a sua proposta. E por último, o que eu achei muito importante e sensacional foi que ele decretou ali perante a Assembleia e todos que ali estavam, e está registrado, afinal de contas, todos os discursos ficam registrados, está registrado como forma histórica de para onde o povo argentino passa a ir a partir desse pronunciamento que ele fez na ONU no dia de ontem. E é de se tirar o chapéu. Afinal de contas, toda uma nação espera que um líder as guie para o melhor futuro que essa nação possa ter. E ele deixou isso muito claro. Glaucio, mas uma democracia, um presidente eleito, nem sempre é eleito por todos os eleitores e seus cidadãos. Afinal de contas, alguns não votam e outros votaram em outro candidato, apesar de não ter sido a maioria. Pois é, meus amigos, a democracia é a condução de um país para atender aquela maioria em respeito às minorias, e não ao contrário. Então, ele de fato está honrando o que a maioria daquele povo desejou para o seu país. Só que não é sobre essa parte política que eu gostaria de falar com vocês. Na verdade, eu gostaria de falar algo que provavelmente a grande maioria sequer observou e passa completamente desapercebido pelas pessoas que veem esse discurso e ficam somente no raso desse discurso. Mas eu queria apontar para vocês, meus amigos, duas virtudes que o Javier Milei demonstrou nesse seu discurso. E essas virtudes devem ser cultivadas por todos nós. A primeira virtude que eu gostaria de falar que ele teve perante aquela Assembleia foi a virtude cardeal da fortaleza. Ou seja, a pessoa que tem fortaleza, ela não deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Ela age no mundo com base na força interior e respeitando, obviamente, nem o seu excesso, que o excesso da fortaleza é a temeridade, ou seja, você age sem temer as consequências da força que você está imprimindo com o mundo, e também com o contrário, com a falta, que é a covardia. Na verdade, a fortaleza é o ponto ideal daqueles homens que querem passar por esse mundo imprimindo a sua força. Não a força para subjugar as demais pessoas, mas para enfrentar todas as vicissitudes que a vida lhe impõe. E também para que possa agir, trazendo consequências extremamente benéficas para si e para com aqueles com quem ele se relaciona. Outra virtude cardeal que foi bem explícita nesse discurso do Javier Milei foi a justiça. Afinal de contas, o que é a justiça? A justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. E ali, ele, baseado no seu discurso, ele foi extremamente justo com o povo argentino, que o nomeou como presidente. Ele deixou bem claro que a liberdade é um dos pontos primordiais para aquele povo. E, como ele próprio disse, e aquele que nos criou,
nos deu dois direitos fundamentais e naturais para que nós vivamos nesse mundo. Um, que é o direito à vida, à própria vida. E dois, o direito à liberdade, de cada um decidir aquilo que é melhor para a sua própria vida. E não um governante, uma assembleia, ou qualquer que seja um outro homem diga a você o que você deve fazer, mesmo que isso seja contra aquilo que você acredita. Ele também falou da liberdade de expressão, que é fundamental, mas a liberdade de expressão, para mim, está dentro de uma liberdade do ser humano. E esse ato de justiça, ele é extremamente importante. Todos os governantes deveriam ter essa virtude como norte da vida pública dele. Afinal de contas, dar a cada um o que é de direito é o mais grandioso da justiça. E o mais interessante, quando lhe falta a justiça não está presente, a gente cai numa falta dela. E o que é a falta dessa justiça? É a permissividade, onde todo mundo faz aquilo que bem entende. E não é bem assim. Nós também temos leis que regem toda a nossa sociedade e devemos estar sujeitos a elas sob pena de virar uma verdadeira selvageria. E não é isso que nenhum povo quer. Porém, quando essa justiça ela é extremamente excessiva, ou seja, quando há excesso de justiça, a gente cai na tirania. Agora eu queria falar com você. Como que você tem regido essas duas virtudes na sua vida? Você tem impresso fortaleza nos seus atos? Fortaleza nas suas decisões? Fortaleza na sua vida? Pense se você está sendo, em alguns momentos, covarde ou, em alguns momentos, temeroso. A fortaleza, ela não pode cair nem pelo excesso, nem pela falta. Ela precisa ser exata, para que, de fato, você possa exercer ela na sua plenitude. E você tem sido justo com o outro? Tem dado aqui ao outro aquilo que é de direito? Ou você tem sido apenas aquela pessoa extremamente egoísta, que só pensa em si próprio, que sequer olha para o que estão ao entorno da sua vida e que acha que o mundo todo deve alguma coisa a ele? A justiça não é isso. E você, com a justiça, tem pecado pelo excesso, sendo extremamente autoritário e tirânico com os demais? Ou está sendo simplesmente permissivo, deixando que os outros façam o que bem entendem sobre você e com você? Pense nisso, meus amigos. Essas duas virtudes são essenciais para que a gente viva uma vida mais feliz, uma vida mais correta, uma vida que nos eleve como seres humanos. Sem elas, pode ter certeza, a possibilidade da nossa vida se tornar cada vez mais infeliz se torna cada vez maior. Se você gostou do que eu falei, nos acompanhe aqui no canal Crescimento. Se inscreva, participe, mande sua pergunta, compartilhe, deixe o seu like, ou se você não gostou, deixe o seu dislike. Mas não passe por aqui sem manifestar o que você achou disso tudo que eu estou falando. Muito obrigado.